Vamos falar sobre uma coisinha que está na carteira de quase todo mundo, mas que, vamos combinar, poucos realmente entendem a fundo: o cartão de crédito. Ele pode ser um baita aliado ou então uma fonte de dor de cabeça daquelas. E o que separa uma coisa da outra é justamente entender os segredos dele. E a grande pergunta que fica é essa, né? O cartão de crédito, ele tá aí para facilitar a vida ou para ser o grande inimigo do nosso bolso? A resposta, como a gente vai ver, depende totalmente de como ele é usado. Para a gente começar, é super importante entender que o cartão tem essa natureza dupla. É não pensar nele como uma faca de dois gumes, sabe? Olha, o ponto central aqui não é demonizar o cartão de jeito nenhum, mas sim entender como ele funciona. Quando as regras do jogo estão claras, ele vira uma ferramenta fantástica. O problema mesmo aparece quando se usa sem esse conhecimento. Aí ele se transforma numa verdadeira armadilha. E agora a gente chega no coração do problema, no principal vilão dessa história toda. É exatamente aqui que aquele aliado pode virar um adversário gigante. Vamos falar da armadilha do crédito rotativo. Vamos só recapitular o básico bem rapidinho. O cartão, claro, permite comprar agora para pagar depois, tem um limite e a opção de parcelar. Mas o pulo do gato, o ponto crucial, é o que acontece quando não se paga o valor total da fatura. É nesse exato momento que o perigoso crédito rotativo entra em campo. A definição é bem simples. O rotativo nada mais é do que um empréstimo automático que o banco oferece para cobrir aquela diferença entre o que foi pago e o total da fatura. Parece conveniente, não é? O problema é o custo altíssimo que vem junto com essa conveniência. E que custo é esse? Bom, esse número aqui é o custo efetivo total, o famoso CET, de uma fatura de verdade. 4,53% ao mês. Esse é o preço real que se paga por não quitar a fatura. É um valor que, com o tempo, se torna simplesmente devastador. E aqui tem uma coisa que, olha, faz toda a diferença. A tal da taxa de juros versus o CET. A taxa de juros que normalmente chama mais atenção é só a pontinha do iceberg. O que realmente importa é o CET, porque ele inclui tudo, os juros, impostos como o IOF e várias outras taxas. Por isso, é fundamental sempre procurar pelo CET na fatura. Com juros nas alturas desse jeito, o que será que acontece com a dívida ao longo do tempo? Pois é, a gente entra no perigoso efeito bola de neve, aquele em que uma dívida pequenininha pode crescer de uma forma completamente descontrolada. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina só, uma fatura de R$ 716 reais. Se for pago só o mínimo, o resto que sobrou vai direto para o rotativo. Usando aquela taxa de 4,53% que a gente viu, essa dívida pode facilmente passar dos R$ 950 reais em pouquíssimos meses. O crescimento é assustadoramente rápido. O passo a passo para essa bola de neve se formar é simples e bem perigoso. Tudo começa quando a fatura não é paga por inteiro. Aí, os juros do rotativo caem em cima do que ficou devendo. No mês seguinte, os juros são aplicados sobre a dívida e também sobre os juros do mês anterior. São os juros compostos em ação, e é por isso que a dívida cresce de forma exponencial. O grande perigo disso tudo é a falsa sensação de controle. Pagar um pouquinho a cada mês pode dar a impressão de que está tudo bem, mas, na verdade, a dívida está crescendo ali, quietinha, nos bastidores, como um monstro sendo alimentado pelos juros compostos. Ok, já deu para entender o tamanho do risco. Mas calma, a boa notícia é que é totalmente possível evitar essa cilada e fazer o cartão trabalhar a nosso favor. Então vamos para a parte prática e ver como fazer isso. Temos aqui 5 mandamentos para o uso consciente do cartão. Pagar o valor total é a regra número 1 para fugir do rotativo. Além disso, usar um limite que seja compatível com o orçamento, ler a fatura prestando muita atenção no CET e, talvez o mais importante, tratar o cartão como um meio de pagamento e não como uma extensão da renda. E depois de todas essas dicas, no fim das contas, tudo se resume a uma única filosofia, uma regra de ouro que, se for seguida, protege de todos os perigos que a gente conversou. A regra de ouro é esta: cartão de crédito não é renda extra. Essa é a frase que devia vir gravada em todos os cartões, né? Ele não aumenta o quanto se ganha por mês. Ele só adia o momento do pagamento. Internalizar essa ideia é o passo mais importante para uma relação saudável com essa ferramenta. Afinal, a decisão informada é sempre a maior proteção contra qualquer prejuízo.